Olá, como vai, meus amigos, meus irmãos? Como é que estão as coisas por aí? Eu gostaria de trazer uma meditação nessa hora para a sua vida e falar de um momento muito nobre para todos nós que acreditamos em Cristo. Bom, na época em que esta realidade aconteceu, a notícia não foi muito boa, mas depois os irmãos compreenderam a necessidade. Eu estou falando da passagem que encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 37. Estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vou ler este versículo para você. Para mim, creio que seja um versículo chave e que faz toda a diferença. Toda a diferença do cristianismo. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Então, eu creio que neste momento se cumpria a palavra de Deus, tão esperada, que o Messias viria para trazer o direito da vida eterna aos homens. Meus irmãos e meus amigos, o momento da morte, o momento em que Jesus expirou, esse momento aonde ele sai do seu corpo humano e passa a literalmente ter o direito de dar a vida eterna. Lá atrás, Adão pecou. E quando Adão pecou, Deus disse que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Meus amados, a morte ela veio através de Adão pela desobediência, mas pela obediência de um outro homem, Jesus. A vida eterna seria uma realidade. É claro que o Senhor fez um novo céu e uma nova terra para aqueles que acreditam nele. Há muitas pessoas que tratam este assunto como uma fantasia, só que aqueles que creem a se relacionar com o Espírito Santo enviado por Cristo, passam a perceber que o crer lhe trouxe aberturas do relacionamento com o Criador. Mas naquele grande brado estava o perdão dos nossos pecados e o direito da vida eterna. Crer em Cristo é ter posse do direito de viver na eternidade. A vida é passageira, mas os homens que não creem em Jesus Cristo, esses homens
Eles são pessoas vazias ao pecado. A vida das pessoas que andam sem Deus e sem a comunhão com o Espírito Santo é uma vida fundamentada nas razões desta vida e não nas razões da eternidade. É por isso que muitos se suicidam. Se suicidam porque não têm esperança de uma vida depois desta vida. Jesus morreu. Mas, amados, a morte dele era necessário para que eu e você pudéssemos entrar no direito da vida eterna. Mas como a própria palavra diz que ele está acima da morte, Jesus ressuscita dos mortos 3 dias depois. Ele volta ao seu corpo, agora com um corpo glorificado. Queridos, a verdade, a realidade que vivemos e que muitos pensam ser uma fantasia, ela é tão gloriosa, ela é de um privilégio tão grande que nós não tememos a morte. Sabe por que o cristão não teme a morte? Porque a morte, ela já não é mais um medo para nós. A vida do cristão está todos os dias envolvida com morte. Negar a si mesmo. Jesus disse que nós precisamos negar a si mesmo. Ou seja, aquele que não der a sua própria vida por amor. Quer dizer, nós cristãos damos a nossa vida por amor a Deus todos os dias, porque negamos ao pecado. Mas muitos podem dizer, mas vocês não são santos, não são perfeitos, não são as melhores pessoas da terra. Espera aí. Ninguém disse que nós seríamos perfeitos, mas que nós cuidaríamos de não pecar. Nós estaríamos vivendo na nossa força, na nossa condição, uma vida irrepreensível. E por isso, ler a Bíblia e orar é o fundamental para vermos os meios pelas quais aqueles que estiveram aqui seguindo a Cristo, fizeram e nos ensinaram. A Bíblia é repleta de momentos de falhas, e nessas falhas nós descobrimos o que devemos fazer para não falhar, aprendendo com os erros dos outros. Não nos tornamos perfeitos porque nos tornamos cristãos, mas nos tornamos seguidores de Cristo em obediência à palavra. Jesus já nos perdoou os pecados que cometemos e nos construiu uma nova vida. Somos novas criaturas. As coisas que vivíamos e fazíamos ficaram para trás. Hoje, prosseguimos em viver agradando a Deus. Parece meio hipócrita, né? Parece meio arrogante, mas não é. É o que o Senhor pede da nossa vida, que nós nos separemos de tudo aquilo que é pecado, porque é o pecado que trouxe a destruição dos nossos direitos. Nós só temos deveres a cumprir. E, infelizmente, a humanidade precisa de Jesus, mas não quer. Por que não quer? Porque não quer parar de viver a vida de pecado. Querem viver na luxúria, querem viver na prostituição, querem viver na corrupção, querem viver no homossexualismo, querem viver de
todo tipo de coisas que desagradam ao Criador. A palavra de Deus diz que não entrarão no reino dos céus os feiticeiros, os idólatras, os maldizentes, os sodomitas, os afeminados. Sabe, são muitos os pecados que as pessoas querem viver, mas cada um escolhe o seu caminho. O Senhor já fez a parte dele. Já enviou seu Filho ao mundo, que morreu, e ali naquele versículo que li, deu um grande brado. A sua morte foi dolorosa. Porque ele bradou ao expirar? Porque houve uma dor. Ele, que não era para morrer, morreu por amor à nossa vida. A realidade da morte, ela está diariamente diante de todos nós. Mas as pessoas, às vezes, precisam estar em momentos terríveis para olhar para Deus. E não é assim que Ele deseja. Ele deseja que venhamos a Ele por amor e não pela dor. Precisamos nascer de novo. Jesus falou que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. O que é nascer de novo? É começar uma vida nova através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que pode nos dar a vida nova, ou a nova vida, a vida eterna. Através de apenas um gesto, você aceitando Ele como seu Senhor e Salvador. Em 2 Timóteo fala sobre ter um cristianismo legítimo. Eu e você precisamos não só seguir, ir à igreja, adorá-lo, mas ter um cristianismo legítimo. Porque se o evangelho que cremos e vivemos não for um evangelho legítimo, for um evangelho cheio de hipocrisia, mentiras, aquilo que pregamos deverá ser aquilo que vivemos. Se eu e você falamos que é errado uma coisa, precisamos atentar para aquilo que falamos. Porque se queremos que os outros façam, devemos ser os primeiros a fazer. Mas não devemos ser o primeiro a fazer porque estamos falando, mas porque houve uma ação do Espírito Santo na nossa vida, pedindo para que eu e você não venhamos a provocar mais a Deus com o tipo de vida errada que nós vivíamos. Cristãos podem errar? Podem, mas por acidente, não como prática comum como era antes. Há muitos que estão no nosso meio que a Bíblia chama de joio. São aqueles que estão infiltrados entre nós, mas não são de Deus. Em todos os lugares existem isso, não é verdade? Mas o Senhor diz que conhece aqueles que são dele. Ele conhece a cada um de nós. Por isso, meus amados irmãos, à semelhança da ressurreição de Cristo, devemos também, depois que aceitar a Cristo, antes tínhamos uma vida negra, uma vida de obediência comum do pecado. Quando aceitamos a Cristo, passamos a ter uma vida nova. Fomos ressuscitados, porque o velho homem morreu e agora uma nova criatura se faz existir. Que a morte de Cristo não seja em vão na sua vida. Que a morte de Cristo possa trazer
realidade espiritual e mudanças na tua alma, mudança de caráter, mudança de personalidade, coisas erradas que nós obedecíamos porque fomos ensinados segundo o conhecimento deste mundo e não segundo o conhecimento do mundo aonde habita o Senhor. O Senhor está conosco. O Senhor guarda a nossa vida. O Senhor nos conduz. O Senhor está perto. O Senhor está dentro. O Senhor mora em você. Por isso, procure ouvir a voz de Deus. Procure não dar ouvido à voz externa do mal, da razão, da carne, mas ouça a voz do Espírito Santo. Leia a palavra. Ore. É fundamental. Isto é fundamental para a vida daqueles que são filhos de Deus. Satanás faz de tudo para tirar a Bíblia e a oração da vida dos crentes. Por isso, procure se envolver com as coisas de Deus e se afaste das coisas que desagradam ao Senhor. Que Deus abençoe muitíssimo sua vida. Preserve sua vida no Evangelho legítimo, porque 2 Timóteo 2,5 fala sobre isso. Que se eu e você não vivermos o Evangelho legítimo, não receberemos a coroa da vida. Precisamos ser autênticos, porque Deus espera isso de você. Um grande abraço. Fique com Cristo. Um abraço.